Boa tarde, meu nome é Crislene Carvalho e hoje eu vou fazer a apresentação da PNP de maquetes do IFSU, mostrando passo a passo desde a ideia de criação, a desenvoltura do projeto e a finalização. Eu espero que gostem. O ambiente que eu escolhi foi uma sala de estar, numa escala de 1 para 10, a qual todos os metros reais que eu tinha eu reduzi em 10 vezes. E as dimensões desse ambiente eram 40 de comprimento por 30 de largura e 30 de altura. O processo de criação. O primeiro passo era a ideia ou a escolha do tema, no qual inicialmente eu queria fazer o quadro de Van Gogh, até que eu tinha falado com o professor, mas eu vi que eu ia ter grandes dificuldades em incluir os sólidos que eram obrigatórios na criação da maquete. Então eu escolhi fazer algo de uma sala mais tradicional e qual teria mais facilidade na finalização do projeto. E em seguida eu fui buscar inspirações para montar essa sala de estar, no qual eu me inspirei na minha própria sala e em buscas na internet, em imagens e diversas outras pesquisas. Logo após eu realizei o desenho do croquis, que foi o agrupamento de todas as ideias do que eu tinha pensado para essa sala. Logo após, eu comecei a planificação dos sólidos e a criação dos objetos, onde comecei com as medidas, colocar tudo na escala para que tudo desse certo no final. E o último passo foi a montagem final da maquete, que era basicamente recortar os objetos que eu tinha planificado, colar e colocar no lugar. Aqui está a lista de todos os materiais utilizados que foi necessário para mim fazer a maquete, que foi o MDF, no qual eu fiz a estrutura da maquete, o piso laminado, que foi para o revestimento do chão, que eu tinha aqui em casa, o papel de gramatura 180, no qual eu fiz a maioria dos objetos e dos sólidos que eram necessários. Pois é um papel firme, mas ao mesmo tempo fácil de trabalhar. O papel contact, que eu usei como um papel de parede e uma das paredes do meu ambiente. Palitos de churrasco, palitos de picolé. Um tecido courino que eu usei para revestir o sofá. Tecido voal para fazer a cortina. Tecido de algodão para as almofadas, o próprio algodão para fazer o enchimento das almofadas, folhas impressas, vegetação artificial, carpete, isopor, vidro, erva mate, cola escolar, tec bond e corretivo escolar, que eu usei para pintar algumas partes que eu queria que ficasse bem branquinhos. Bom, aqui está o croquis, que foi a ideia inicial do que eu tinha, que era uma sala que ficou bem parecido com o resultado final, só que teve algumas coisas que mudaram durante o processo. A primeira delas foi a aplicação da esfera. Inicialmente eu queria fazer a esfera como almofadas para o sofá, só que quando eu fiz elas eu vi que ficaram muito artificiais, não parecia algo real, então eu mudei a esfera para uma planta em cima do rack, que foi como ficou no final. E as almofadas eu fiz as quadradas tradicionais. A visão da maquete foi a segunda coisa que eu mudei. Essa visão que vocês estão vendo no croquis é uma visão lateral da sala, no qual ficou muito estreita, né, e muito profunda. Então eu mudei e a visão ficou para trás do sofá, que foi de frente para a TV. As disposições de alguns objetos também foram mudados, como os puffs não ficaram embaixo da janela, a planta também ficou em outro lugar ali que saiu, e algumas posições dos objetos também. E a quarta coisa que mudou no meu croquis foi a criação da mesa do abajur, que ali no desenho o abajur está diretamente no chão, e eu coloquei plantas em cima do rack e os pés do rack também. Bom, aqui são as medidas do meu ambiente total, tá? Que foi de madeira MDF, o material que eu fiz, e o comprimento foi de 40 por 30 por 30 de altura. A área da base eu realizei base vezes altura,
que deu 1.200 centímetros. A área lateral, que era 2 vezes A vezes C, mais B vezes C, que deu 4.200 centímetros. E a área total, que era AB mais AL, que deu 6.600 centímetros. E o volume, que era a área da base vezes a altura, e deu 36.000. Bom, o prisma regular eu usei para aplicar no meu rack da sala, que o material foi feito de papel 180. O comprimento desse prisma era 15 centímetros, a largura era 2,5 centímetros e a altura 3,5 centímetros. E eu usei as mesmas formas para calcular esse rack das formas que eu usei para calcular o ambiente total, pois era o mesmo sólido. Então, a área da base deu 37,5 centímetros, a área lateral 3.880 centímetros e a área total eu somei a área da base com a área lateral, que deu 3.755 centímetros. E o volume deu 130,25. Para fazer o cilindro, eu apliquei ele como puff da minha sala. O material que eu usei para revestir e para formar o sólido foi também papel de gramatura 180. E ali em cima do puff, onde fica o assento, eu coloquei pedaços de algodão, que seria como imitar algum couro, algo mais fofo para o assento. Então, o diâmetro desse meu puff era 4 centímetros e a altura 4,5 centímetros. A área da base eu usei π vezes raio na 2, que deu igual 4 π centímetros. A área lateral deu 2 π vezes raio vezes altura, que deu 18 π centímetros. E a área total eu somei essas duas medidas, que deu 26 π centímetros. E o volume foi a área da base vezes a altura, deu 18 π. A pirâmide. A pirâmide, na verdade, eu usei um tronco de pirâmide e eu inverti ela para conseguir aplicar ela num vaso de flor. O material que eu usei também foi o papel de gramatura 180. A aresta da base maior, que eu chamei de Bzão, deu 4 centímetros. E a aresta da base menor, que eu chamei de Bzinho, deu 2,5. E a altura desse sólido era 5 centímetros. Então, para realizar a área da base Bzão, eu usei lado vezes quadrado, pois eram quadrados e todos os lados tinham a mesma medida. Então, ao total deu 16 centímetros e do Bzinho deu 6,25 centímetros. A área lateral, que era Bzão mais Bzinho, vezes a altura divididos por 2, deu 16,25, que eu multipliquei por 4, porque eram 4 faces, e deu 65 centímetros. A área total, eu somei todas essas medidas, que deu 87,25, e o volume deu 183,33. O tronco de cone eu usei para a cúpula do abajur, que é essa parte de cima, essa cabeça do abajur. O raio dele era de 1,25 e o raio menor, que é a parte superior, era 0,25. A altura de 2 centímetros e a geratriz de 1,8 centímetros. Aí eu calculei a área da base, que deu 1,56 π. A área da base menor, que deu 0,25 π. A área lateral, que deu 3,15 π centímetros. A área total, que foi a soma dessas medidas, deu 4,96 π centímetros e o volume deu 1,62 π. A esfera, assim como eu tinha citado para vocês, eu usei como aquelas plantas redondas, né, de decoração, no qual ficou em cima do meu rack. O material que eu usei para fazer ela foi o isopor, uma esfera de isopor. E o raio era de 75 centímetros. Então, a área dela deu 2,25 π centímetros e o volume de 0,53 π. E foi assim que eu apliquei todos os sólidos que eram necessários para a realização da minha maquete.
Bom, esse é o resultado final, como a minha maquete ficou pronta, né? A visão, como eu falei pra vocês, foi de trás do sofá. Ali em cima do rack tá a planta redonda que eu mostrei pra vocês, a planta maior do lado do rack no chão, o abajur em cima da mesa. Eu inseri também alguns quadros na parede à esquerda como forma decorativa, a cortina e uma janela, o carpete e o piso laminado. Agora eu vou tentar fazer um vídeo para mostrar mais detalhadamente e mais de perto como ficou o resultado final, mas basicamente foi isso. Muito obrigada pela atenção. Bom, aqui está o resultado final da minha maquete, como ela ficou após o processo inteiro de criação. Eu vou mostrar também como eu fiz o resto dos objetos, né, os que não eram obrigatórios, o que eu fiz apenas para decoração, mostrando como é que eu fiz. Eu usei alguns quadros nessa parede, eu imprimi algumas folhas e usei um papel de gramatura bem grosso com moldura. Os puffs aqui, como eu já tinha explicado, como eu fiz ali no slide, tá? Com algodão em cima, eu pintei com cola colorida preta, cola com cor, na verdade, e o algodão em cima para simbolizar algo que seja um pelego ou algo mais aconchegante. Aqui tá o vaso no qual eu usei o tronco de pirâmide. Ali dentro, para segurar essa planta, eu coloquei um pouco de arroz para firmar, e em cima eu coloquei alguma folhagem seca, né, para dar esse ar mais de vaso mesmo. E essa planta era uma planta que eu já tinha em casa, uma planta artificial que fazia parte de uma composição de um vaso, e nela tinha algumas pimentinhas penduradas maiores. Eu arranquei essas pimentas, ela ficou num tamanho bem bom para mim pôr na minha sala. Aqui tá duas plantinhas que eu fiz, uma com a esfera e outra de outro vaso que eu tinha também com planta artificial. E os vasos dessas duas plantas são de tampas de pasta de dente, que deu bem certo com o que eu queria. Aqui tá o rack, que eu também já mostrei no slide. A televisão, tá? Aqui tem uma mesinha com 3 pezinhos que eu fiz, também de papel de gramatura 180, e o meu abajur. Aqui ao lado tá a minha janela, no qual eu imprimi uma imagem como se fosse mostrando o quintal da casa, e eu fiz ela de palito de picolé com o vidro na frente, tá? Para dar o ar bem de janela. Esse varão da cortina eu usei com palitinho de churrasco, e esse tecido aqui é voal, tá? O sofá eu revesti ele de courino. Vou mostrar ele aqui mais de perto. Eu revesti ele de courino, de uma calça que não me servia mais. E as almofadas também eram tecido que eu já não usava. E eu revesti ele com algodão, pra ficar fofinho desse jeito. Esse tapete aqui era um carpete também que eu tinha na minha casa que não utilizava mais. Eu recortei um pedaço para pôr na minha sala. Esse piso aqui é um piso flutuante. É uma tábua apenas de piso flutuante, no qual eu coloquei embaixo para dar esse ar de madeira, tá? Aqui, para fazer essa parede aqui, a parede principal de visão, eu usei papel contact, simbolizando papel de parede. E a estrutura inteira foi feita de MDF, aquele MDF bem fininho para ficar uma maquete leve, né? Senão eu não ia conseguir movimentar ela após a apresentação. E assim ficou o resultado final. Ali atrás caiu a minha mesa, mas tudo bem. Então foi isso. Foi assim que eu, desde a criação do tema até a finalização. Gostei bastante do meu resultado. Achei que ficou melhor até do que eu imaginava no início. Ficou bem bonita, vou até pôr em exposição no meu quarto. E espero também que tenham gostado, tá bem? Desejo a todos uma boas férias, até dia 15 de março.